CNA abriu escritório internacional em Dubai por entender a relevância estratégica de atuar nesse hub logístico, criando oportunidade para alguns produtos como proteínas animais, cafés especiais, mel, castanhas e frutas secas. Neste episódio de Ouço Agro, Gestão e Mercado, eu, Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, recebo a Ana Frutti, ela que é representante do escritório CNA em Dubai. Então vamos entender sobre esses mercados? Fique com a gente! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Ana, bem-vinda ao podcast Ouço Agro. Obrigada, Natália. Obrigada, Sistema CNA, pelo convite. Ana, é comum a gente ouvir falar sobre os principais parceiros comerciais do Brasil, né? China, Estados Unidos, União Europeia. Mas com essa turbulência do cenário geopolítico desses últimos anos, a gente percebe como que não dá para a gente contar com poucos mercados, né? Para a relevância que o agro brasileiro tem. Como que Dubai se posiciona estrategicamente para acesso a esses outros mercados, né? Eu falei desses 70 mercados. Quais são esses mercados e como que Dubai está posicionado? Bom, os Emirados Árabes Unidos, né, eles são conhecidos por uma porta de entrada para demais países na Ásia e na região. Então, a gente tem os Emirados Árabes Unidos, além de um parceiro comercial forte, principalmente para a parte de proteína animal, a parte de grãos também, mas também como um hub logístico. Então, a gente se considera, né, super bem posicionado por conseguir justamente através desse hub conectar tanto a Europa quanto a Ásia. Então, os Emirados, ele vem trazendo cada vez mais forte esse posicionamento de ser um hub logístico e uma porta de entrada para demais mercados. E eu acho que é ali onde, principalmente os produtos que possuem valor agregado podem ter benefícios, né? Porque a partir dali eles conseguem acessar demais mercados que talvez estrategicamente eles não seriam uma primeira opção, considerando, né, essa porta de entrada facilita. E Ana, a gente está falando então, tem Oriente Médio, tem a parte ali do norte da África, Índia. Esses mercados, eles têm exigências e preferências também diferentes para o produto brasileiro. Eu falei aqui na introdução sobre a oportunidade de alguns mercados específicos, né, de proteína animal, mas eu gostaria que você falasse melhor quais produtos para quais mercados e um pouco desse perfil de preferência de consumo, o que é que cada um dos mercados mais demandam do Brasil ou que o Brasil pode aproveitar como oportunidade, né, que ainda não tem uma inserção tão grande, mas pode aproveitar. Quando a gente pensa em demanda e em região, acho que a gente tem que separar Oriente Médio, de Norte da África, de Índia, né? Oriente Médio, principalmente quando a gente pensa nos países do Conselho do Golfo, a gente tem muito focado a questão da proteína animal, que já é um dos principais mercados, né, das nossas proteínas, mas junto dessas proteínas a gente também tem uma demanda muito grande de café, então o Brasil já é o maior exportador de café para Emirados Árabes, para a Arábia Saudita. O perfil do consumidor em si, principalmente nos países do Conselho do Golfo, é muito parecido, até porque culturalmente são países muçulmanos, então eles têm um consumo bem similar, a culinária é muito parecida, então eu acredito que as castanhas, o café, o nosso café é muito, muito bem recebido, né, nessa região, diferente de Índia, que ainda é um país que está aumentando essa demanda por café, é um país que predominantemente consome muito mais chá, mas pouco a pouco, por ser um país com uma população muito jovem, vem crescendo cada vez mais essa tendência de consumir o café, cafés especiais, e a gente vê oportunidade para esse setor na região, né, na Índia e região. Quando a gente pensa em norte da África, ainda é uma região que tem muita exigência em relação a commodities, e principalmente por questão de segurança alimentar, né, que são países que estão um pouco mais vulneráveis nesse sentido. Então a gente pensa muito mais em soja, além das proteínas animais, em grãos de forma geral. Produtos de valor agregado é um trabalho que a gente vem fazendo para conseguir trazer esses produtos brasileiros e agregar valor e no final conseguir
desenvolver essas cadeias para esses produtores, né? Uhum. A gente tem muita curiosidade de vocês que ficam lá, né? E a gente pouco conhece também de outras, em profundidade, de outras culturas. E conhecer desses mercados em profundidade é relevante, né? Para a gente poder atuar estrategicamente mesmo e de forma assertiva. Às vezes você quer expandir mercado, mas se você não sabe exatamente se aquele tipo de carne ou precisa de alguma certificação ou a qualidade do café, tem muitos países, no Egito inclusive, que eles consomem um tipo de café que às vezes a gente no Brasil não acha como um café bom, mas pode ser que aquela população tenha hábito de consumir um produto específico, então é importante conhecer disso. Desde 2023, a CNA está com um escritório lá. Desde então, o que você entende que mais agregou assim, em relação a trazer esse conhecimento para o Brasil, e isso se reverteu em ações de ver que realmente tem tido cada vez uma proximidade, uma inserção maior dos produtos e dos produtores brasileiros nessa região? Eu acho que o papel da CNA é de trazer informação. Primeiro que quando a gente pensa em Oriente Médio, hoje em dia se fala muito de Dubai, se fala muito de Emirados Árabes, Arábia Saudita, mas se você pensa alguns anos atrás, a gente não falava. Ainda que a gente tem muita informação de países que estão mais longe, por exemplo, China, Japão, Austrália, o Oriente Médio sempre foi um local que a gente não tinha tanto conhecimento. Então, acho que o nosso papel é trazer essas informações. Primeiro que a gente tem oportunidade de mercado, é uma população, se você for pensar, grande, se você pensa principalmente em todo o Oriente Médio, é uma população que tem um volume considerável, e são mercados que ainda têm muitas oportunidades em relação a preço. São mercados que pagam melhor para o produto brasileiro comparados a outros países que já são parceiros comerciais fortes há muitos anos. Uhum. Quando a gente pensa em certificação, eu acho que o papel do escritório também é trazer informação em relação à questão de certificação halal, por exemplo, que é uma certificação obrigatória para todos esses países que são muçulmanos, né? A certificação halal, trazer informação para quais são os setores que precisam a obrigatoriedade da certificação halal. Porque muitos produtores chegam até nós achando que todos os produtos precisam de certificação halal, o que não é o caso, né? Existem produtos que são os produtos de origem animal que precisam sim, e tem os demais produtos que ainda assim podem ter a certificação halal, mas não é uma exigência. Você ainda pode exportar para esses mercados sem a certificação. Então, eu acho que trazer essas informações, eles entenderem também que lá tem oportunidade e que a gente precisa diminuir, eu acho que essa coluna que está ainda em aberto de informação, porque estamos geograficamente longe, não são países que o brasileiro tem costume de visitar para conseguir buscar tendências e entender melhor o mercado. Então, o nosso papel é trazer essas informações, mostrar que existe sim possibilidades e como essas possibilidades, a gente chega até essas possibilidades, né, através dessas informações. Você sabia? Os Emirados Árabes Unidos são um dos lugares mais multiculturais do planeta. Apenas cerca de 10% da população é local, enquanto mais de 190 nacionalidades convivem no país. É um verdadeiro caldeirão cultural, que transforma o mercado de alimentos em um dos mais diversos do mundo. No mesmo supermercado, você encontra temperos da Índia, chocolates da Suíça, frutas do Sudeste Asiático e, claro, carnes, cafés e frutas do Brasil. Essa mistura única faz com que os hábitos de consumo sejam extremamente variados e dinâmicos, criando oportunidades para diversos segmentos do agro brasileiro. Nos Emirados, a cada corredor de supermercado e a cada restaurante, dá para perceber como o mundo inteiro cabe dentro de um prato. E o que esses mercados valorizam assim, em relação ao comércio quando a gente está falando de alimentos e que é relevante o produtor brasileiro ficar de olho? A gente tem que entender que são mercados muito exigentes. Em qualidade? Não só em qualidade, também em qualidade, mas principalmente em embalagem. São mercados que eles... A apresentação que eles prezam por uma embalagem que chame atenção. São países que gostam
que tem esse glamour por trás, né, do consumo, não é apenas consumir, mas existe toda uma experiência. Então, o que os consumidores nessas regiões eles buscam? Experiências. Então, você não ter apenas o café, mas trazer uma experiência através da sua embalagem, ter o storytelling, ele se identificar com a sua marca, se identificar com o seu produto e através do seu produto pensar que esse produto condiz com aquilo que eu acredito e os meus valores. Então, ter um storytelling é muito importante para conseguir ter sucesso nessas regiões. E, principalmente, eu acho que o apelo realmente de marketing e de imagem é essencial, porque, principalmente, os países do Conselho do Golfo são países que atraem a atenção do mundo inteiro. Então, o mundo inteiro, grandes marcas, grandes exportadores estão concentrados ali. Então, você precisa se destacar. Você não pode ser mais um café ou mais um produto de castanha, fruta. Você precisa ser um produto que atraia a atenção e se diferencie dos demais. Você vê que tem algum reconhecimento desses países, dos consumidores, ou falando de forma geral, né, dos países pelo Brasil, pelo produto brasileiro, ou acaba sendo mais relacionado aos produtos, a conhecer uma marca, uma qualidade, ter essas informações que eles demandam? A imagem do Brasil lá é reconhecida? Tem uma reputação por ser Brasil? Ou você acredita que ela esteja mais relacionada aos produtos mesmo que entram nesses mercados? Eu acho que a imagem do Brasil é muito positiva. Então, quando a gente entra nas reuniões, seja com autoridades, com o setor privado, a gente é super bem-vindo. Então, a imagem do Brasil e do brasileiro, de forma geral, é muito boa. E eles têm muita curiosidade para conhecerem os nossos produtos, para entender melhor do mercado. Mas eu acho que ainda falta informação, tanto da parte de lá quanto da parte daqui, né? A gente precisa conectar melhor. E uma das oportunidades que a gente tem para trazer essas informações de ambos os lados é através das feiras, né? Que a CNA participa das feiras e traz os produtores para conseguir captar as tendências, se conectarem com esses potenciais parceiros e trazer essas informações e divulgar o produto brasileiro. Tem várias feiras do ramo de alimentos bem importantes lá nessa região, né? Sim, a gente tem grandes feiras, a Go Food é uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo, acontecem todos os anos, inclusive no próximo ano a CNA fará parte como expositora. Esta não é só uma feira que apresenta os nossos produtos para Oriente Médio, mas também divulga para demais países. A gente tem compradores do mundo inteiro que se concentram nessa feira para buscar novos produtores, produtos, tendências e oportunidades. E falando dos produtos e produtores, que a CNA também leva produtores para participar de feiras como essa. Lá é uma oportunidade também desses produtores entenderem as demandas, né, dos compradores. Mas todo o perfil de produtor consegue acessar esses mercados? Consegue fazer negócios? Seja pequeno, médio, grande, estrutura. Vocês veem que tem espaço? Tem oportunidade para todos os tipos de produtores, né? Como a gente já falou. Emirados Árabes, uma população de 10 milhões de habitantes. Então, ali você não precisa grandes volumes para atender esse país. Quando a gente pensa em Arábia Saudita, que uma população de 35 milhões, aí você precisa de um volume um pouco maior. Tem espaço para todos os públicos, vamos dizer assim, tanto do produto de valor agregado, quanto os demais produtos que atendem mais a questão de segurança alimentar, por exemplo. Então, tem espaço para todos os produtos, considerando cada mercado que tem as suas específicas demandas. Até porque você tem que encontrar, né, aquele parceiro que você vai conseguir colocar, por exemplo, o produto de um produtor menor, mas de uma qualidade maior, e a depender, ele também precisa de uma escala de produção, né, então é bastante específico. Ana, a região ali tem essa demanda, né, por alimentos, por qualidade, você falou bastante exigência na questão do storytelling, de embalagem, mas também ali
tem uma concentração grande que a gente vê da parte de inovação, de tecnologia. O escritório lá, ele identifica oportunidades também para o Brasil nessa parte de inovação, não só no fornecimento de alimentos. Eu vi que você já balançou a cabeça, então se você puder falar um pouco mais de que outras oportunidades que tem para o agro brasileiro relacionado a isso? Bom, com certeza, eu acho que a gente tem um exemplo bem fresco que acabou de acontecer, que o nosso escritório identificou uma oportunidade através de um prêmio que acontece nos Emirados Árabes, que eles buscam tecnologias para a questão de melhor uso da água na produção. E a gente, junto com o Hub CNA, identificou uma startup que é apoiada pelo Hub, que se inscreveu nesse prêmio e hoje está concorrendo entre os 21 finalistas, entre 840 startups foram escolhidas. Então, o papel do escritório também é encontrar oportunidades não só para os produtos brasileiros lá na região, mas encontrar oportunidades para essas nossas tecnologias, assim como o contrário, né? Então, a gente busca também tecnologias que podem ser aplicadas aqui para aumentar a nossa produtividade e melhorar a produção do nosso agricultor. Uhum. Ana, a gente falou de muita coisa positiva aqui, né? Mas o que vocês veem hoje que é um grande desafio ainda para o Brasil conseguir mesmo? Eu sei que muito trabalho já está sendo feito, né, e colhendo os resultados, mas o que você entende que é o maior desafio para o Brasil conseguir se inserir mais nesse mercado? A cultura é muito diferente, né? Eu não sei se essa é a resposta, mas a gente sabe que tem ainda, é bastante diferente essa demanda, mas por outro lado tem alguns produtos que já estão acostumados a direcionar alguns produtos para lá. O que você acha que poderia estar entre os principais desafios? Os principais desafios, eu acho que a distância. Acaba que o nosso produto às vezes não chega com o preço tão competitivo quanto países vizinhos que também são produtores, grandes produtores. Então, eu acho que essa distância ainda é um grande desafio. E eu acho que o outro desafio é a gente se posicionar como uma marca Brasil. É conseguir trazer os nossos produtos e colocar na cabeça do consumidor que eu tenho esse café, eu tenho esse mel, eu tenho essas castanhas e elas são do Brasil. É ele olhar para o produto e identificar que é um produto brasileiro. Então esse é um trabalho que a gente vem fazendo junto com as demais entidades que a gente trabalha alinhado, de fortalecer a nossa imagem como produtor de produtos de qualidade, de valor agregado, que são produtos do Brasil. Uhum. Você comentou sobre castanha, e castanha tem uma questão bem tradicional relacionada ao Brasil, né? Todos os mercados têm essa demanda pelo setor, pelas castanhas brasileiras? Na região, a culinária deles, a gente utiliza bastante a castanha, e não só em Oriente Médio, mas como na Índia. A gente usa na culinária no dia a dia, então até quando você é recebido é normal ter castanhas, tem a tâmara também, por exemplo, que é uma tradição deles oferecerem, e as castanhas fazem parte desse ritual. Então tem um mercado muito grande para esse tipo de produto. É interessante, você comentou a tâmara, mas não Brasil, né? Não de origem brasileira. Não de origem, mas mais na tradição de que eles oferecem a tâmara, que vem, né, de origem da região, assim como as castanhas. Eu perguntei das tâmaras exatamente pela oportunidade também para frutas secas do Brasil, né? Eu sei que a gente não produz a tâmara, mas tem as frutas secas. E aí, já estamos quase chegando ao final aqui, mas eu queria que você comentasse um pouco isso, já que no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande, espalhada por várias regiões, na produção de frutas. Então, talvez aí a gente tenha uma oportunidade também para uma boa parte do país em atender esses mercados. Com certeza. Assim como as castanhas, as frutas secas são super consumidas na região, e a nossa... Acho que a gente tem uma qualidade muito grande de ter uma variedade de frutas muito grande e sabores que você não encontra lá. Então, eu acho que esse é outro produto que a gente tem grandes oportunidades e que eles querem. A gente já tem as frutas que são mais saborosas, eles já conhecem a qualidade da fruta brasileira
e as frutas secas agora elas vêm tomando espaço, e principalmente por ser uma opção saudável, ser opções que eles podem levar para o trabalho, snacks, né, durante o dia. Então vem cada vez mais ganhando espaço no mercado. Ana, sobre tendências, agora sim estamos chegando ao final aqui. O que você vê como tendência, algo que não esteja sendo feito e que tem oportunidade, e o escritório também já está se planejando, né, para atuar, para que a gente consiga aproveitar e entrar nessa onda das tendências? Eu acho que uma tendência muito forte é a parte de tecnologia. São países que eles têm um risco de segurança alimentar muito grande, e o Brasil possui grandes tecnologias agrícolas, né? A gente tem um know-how muito grande que pode ser exportado e utilizado nesses países, e é uma forma de troca. Até porque esses países, além da tecnologia, eles têm interesse em investimento. Então, investimento em produções agrícolas, investimento aqui no Brasil, eles procuram parceiros, eles procuram joint ventures para justamente garantir a alimentação dessa população que tem uma questão vulnerável em relação à produção. É interessante, né? Porque aí eles têm essa capacidade de investimento, eles reconhecem, como você falou, o Brasil como uma origem fornecedora de alimentos na qualidade, do jeito que o país precisa, e aí investir nessa produção acaba sendo realmente uma alternativa, uma estratégia que pode dar uma segurança maior, né? Com certeza. E também ajuda a gente a estar mais perto dos potenciais parceiros para os produtos de valor agregado, para produto para varejo. Então a gente sempre tem que pensar numa troca. A gente está achando parceiro para eles, para garantir a segurança alimentar, e eles vão abrir portas para a gente, para os nossos produtos de valor agregado. Então é uma troca mútua, então os dois lados recebem. A mesma coisa acontece com o escritório, né, Ana? Dá para ver que o escritório está lá para fazer esse caminho que vai dos dois lados. Então, levar esse valor dos produtos brasileiros, esses produtores, exatamente para os mercados em que se encaixam, e, por outro lado, trazer aqui para o Brasil a realidade lá da produção, essas tendências, e fazer essas conexões, como você deu alguns exemplos aí, até com o Hub. Então, Ana, quero agradecer a sua participação aqui no podcast. É muito curioso, né, a gente ter alguém que vive lá em outra realidade, e que bom, né, ter essa parceria e esse escritório da CNA com alguém trazendo essa realidade para cá e fazendo esse papel tão importante para levar esses produtores e esses produtos brasileiros mundo afora. Então, obrigada pela sua participação. Obrigada, Natália. Obrigada novamente ao Sistema CNA pelo convite. E fica um convite a todos os produtores para acessarem o Escritório Internacional de Dubai. É um prazer receber todos, trazer informação, porque é isso que a gente quer, conectar o Brasil ao Oriente Médio, Norte da África e Índia, e trazer informação também do Brasil para esses países. Uhum. A gente acabou não falando do AgroBR, né? Que é o programa da CNA, que auxilia aí os produtores a se prepararem para a exportação, mas fica o convite também para conhecer um pouco mais sobre o AgroBR e poder acessar via AgroBR também, participação nessas feiras que a gente falou aqui durante o episódio. Agradeço quem ficou com a gente até aqui, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!